E se o homem que transformou 10 mil dólares em 140 bilhões perdesse tudo amanhã e tivesse que recomeçar do zero? Sem fama, sem contato, sem fortuna. Só com o conhecimento dele. O que ele faria? Eu passei os últimos dias estudando todas as entrevistas dele dos últimos 60 anos. Analisei as cartas dos acionistas e descobri exatamente o passo a passo que Warren Buffett seguiria se estivesse na sua posição hoje, em 2025, no Brasil. E o mais louco, ele já revelou isso publicamente, mas quase ninguém prestou atenção. Fica até o final, que eu vou te entregar o plano completo de 12 meses que ele usaria. Antes de mais nada, eu preciso te contar uma história que ele contou em 2018 e que mudou minha visão sobre dinheiro. Buffett estava dando uma palestra para estudantes universitários. Um garoto levantou a mão e perguntou: Sr. Buffett, se o senhor tivesse 25 anos hoje, sem dinheiro, o que faria? Ele olhou para o garoto e disse algo que deixou todo mundo em silêncio. Eu investiria em mim mesmo primeiro. Seria a melhor ação que eu poderia comprar. E aí ele explicou. Aos 20 anos, eu fiz um curso de oratória que custou 100 dólares. Foi o melhor investimento da minha vida. Valeu mais que qualquer ação que eu já comprei. Porque esse investimento em mim me deu retornos para o resto da vida. Percebe o padrão? O homem mais rico do mundo, através de investimentos, não começou comprando ações. Ele começou se tornando alguém capaz de ganhar dinheiro. E se você parasse de procurar atalhos e investisse em se tornar uma pessoa mais valiosa? Aliás, se esse vídeo tá fazendo sentido, deixa o like e comenta: eu sou o ativo. Vamos lá. Agora vamos ao plano real que Buffett seguiria. Eu vou dividir em 4 fases, exatamente como ele ensina. Fase 1, os primeiros 3 meses, a fundação. Buffett disse numa entrevista de 2020, se eu tivesse que começar hoje, eu não iria direto para a bolsa. Eu iria para o emprego mais chato e repetitivo que eu conseguisse, mas que me pagasse. Por quê? Porque ele entende uma coisa que a maioria ignora. Você precisa de capital inicial, não dá para investir com R$0. Então nos primeiros 3 meses, o foco é brutal. Primeiro, conseguir qualquer fonte de renda estável. Pode ser Uber, Delivery, Freela, trabalho CLT, não importa. O objetivo é ter fluxo de caixa. Segundo, cortar tudo que não é essencial. Buffett até hoje mora na mesma casa que comprou em 1958. Ele dirige carros simples. Isso não é por ser pão duro, é estratégia. Terceiro, estabelecer a regra sagrada. Guarde, no mínimo, 30% de tudo que você ganha. Buffett guardava 50% quando começou. Quarto, ler todo dia. Buffett lê 5 a 6 horas por dia até hoje. Nos primeiros meses, ele leria sobre contabilidade básica, análise de empresas, educação financeira. Meta dos primeiros 3 meses, ter R$1.000 a R$3.000 guardados. Parece pouco, é o suficiente para começar. Tem uma história real que exemplifica isso perfeitamente. Li Shiting, chinês. Em 1991, ele tinha 0. Literalmente começou vendendo equipamentos médicos de porta em porta. Dormia no chão de escritórios vazios. Ele seguiu exatamente essa filosofia Buffett. Economizou cada centavo, reinvestiu tudo no negócio, viveu abaixo das possibilidades durante anos. Hoje, ele é dono da Mindray Medical, vale 17 bilhões de dólares. O segredo não foi sorte, foi disciplina nos primeiros meses que todo mundo acha chato. E se você tratasse esses primeiros 3 meses como a coisa mais importante da sua vida financeira? Porque é exatamente isso que eles são. Fase 2, meses 4 a 6. O aprendizado acelerado. Buffett tem uma frase famosa: o melhor investimento é aquele em você mesmo. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Com o capital inicial guardado, agora é a hora de turbinar o seu conhecimento. E olha, ele seria muito específico. Mês 4, estudaria profundamente sobre uma indústria. Escolheria uma que está em crescimento do Brasil: agronegócio, tecnologia, energia renovável, saúde, uma só. E viraria especialista nela. Buffett fez isso com seguradoras nos anos 60. Ele leu todos os relatórios anuais de todas as seguradoras dos Estados Unidos. Virou o cara que mais entendia do assunto. Mês 5. Começaria a seguir 10 a 15 empresas dessa indústria na Bolsa Brasileira. Leria todos os relatórios trimestrais, todas as calls de resultado. Mês 6. Faria simulações. Montaria carteiras virtuais. Testaria estratégias sem arriscar dinheiro real ainda. E aqui vem o pulo do gato que ninguém fala. Nessa fase, ele ainda não investiria na bolsa. Ele investiria em cursos, livros, mentorias. Por quê? Porque 6 meses de estudo correto valem mais que 10 anos investindo errado. Conhece a história de Monish Pabrai, indiano que chegou nos Estados Unidos com 200 dólares no bolso em 1983. Ele passou 7 anos estudando Buffett antes de fazer o primeiro investimento sério. Literalmente decorou as cartas aos acionistas. Quando finalmente começou a investir, a rentabilidade dele foi de 1.204% em 10 anos. Isso não é sorte, é preparação. Hoje ele gera bilhões de dólares e ele acredita tudo àqueles anos de estudo intenso. E se você dedicasse 6 meses da sua vida para realmente dominar investimentos, ao invés de ficar pulando de estratégia em estratégia?
Se inscreve no canal porque eu vou fazer uma série completa desmembrando cada fase dessa em vídeos separados. Ativa o sininho. Fase 3, meses 7 a 9. Os primeiros investimentos reais. Agora sim, com conhecimento sólido e capital guardado, Buffett começaria a investir. Mas não do jeito que você imagina. Ele disse numa entrevista de 2019, se eu tivesse pouco dinheiro, eu procuraria oportunidades pequenas que os grandes investidores nem olham. Vou te dar o passo a passo exato. Mês 7, ele compraria a sua primeira ação, mas seria uma empresa descontada que ele estudou por meses que ninguém está prestando atenção. Buffett fez isso com a American Express em 1963. A empresa estava em crise, todo mundo vendendo, ele comprou tudo que podia, rendeu milhões. Mês 8 começaria a receber dividendos. E aqui está o segredo, ele reinvestiria cada centavo. Zero consumo desse dinheiro. Mês 9 adicionaria uma segunda empresa para a carteira, também descontada, também estudada a fundo. A filosofia dele é clara. Melhor ter poucas empresas que você conhece profundamente do que ter 50 que você mal sabe o que fazem. Vou te contar sobre um brasileiro que fez exatamente isso. Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos. Começou em 2001, com R$20 mil emprestados. Nos primeiros anos, ele focou em poucas apostas, mas muito bem estudadas. Construiu conhecimento profundo sobre o mercado financeiro brasileiro. Resultado, vendeu parte da XP para o Itaú por bilhões. Literalmente saiu de 20 mil para bilhões, seguindo princípios Buffett. Conhecimento, mais paciência, mais foco. E se você parasse de querer diversificar em 100 coisas e focasse em conhecer profundamente 3 ou 4 empresas? Fase 4, meses 10 a 12, aceleração e escala. Chegou a fase que separa quem fica na média de quem fica rico. Buffett seria implacável aqui. Mês 10, aumentaria brutalmente o aporte mensal. Se estava investindo R$300, pularia para R$500, R$700. Pegaria freelas extras, trabalharia fins de semana, tudo para acelerar. Buffett trabalhou 7 dias por semana durante anos quando jovem. Ele sabia que o tempo perdido no início nunca volta. Mês 11, começaria a procurar formas de aumentar a renda principal. Pediria aumento, mudaria de emprego para ganhar mais, abriria um negócio paralelo. Porque ele entende, investir R$300 por mês te leva para um lugar. Investir R$1.000 por mês te leva para um lugar completamente diferente. Mês 12, faria a revisão do ano. Analisaria tudo, o que funcionou, o que não funcionou, quais empresas performaram bem, quais estratégias precisam ajuste, e aqui vem a decisão mais importante. Ele estabeleceria a meta dos próximos 5 anos e se comprometeria com ela sem desviar. Sabe quem fez isso e virou lenda? Chris Sacca, investidor americano. Em 2007 ele estava quebrado, com dívidas de milhões. Ele montou um plano brutal de 12 meses, cortou todos os custos, trabalhou 18 horas por dia, focou em oportunidades que outros ignoravam. No 12º mês ele conseguiu levantar o primeiro fundo dele e investiu em empresas pequenas que ninguém queria. Twitter, Uber, Instagram. Virou bilionário. E ele sempre diz, o primeiro ano foi o mais importante. Se eu tivesse desistido no mês 8 ou no mês 9, nada disso teria acontecido. E se você se comprometesse com 12 meses de disciplina total, sem desculpas, sem desvios? Agora deixa eu te dar o plano de ação consolidado. Tudo o que você precisa fazer. Semana 1. Defina sua fonte de renda e meta de economia mensal. Semana 2. Abra conta em corretora e comece a acompanhar empresas. Semanas 3 e 4. Leia pelo menos 2 livros sobre investimentos. Mês 2 em diante, estabeleça a rotina de estudos diários, 1 hora no mínimo. Mês 4. Escolha sua indústria e vire especialista nela. Mês 7. Faça seu primeiro investimento real, uma empresa que você realmente conhece. Mês 12. Revise tudo e estabeleça a meta dos próximos 5 anos. E o mais importante, nunca pare de aprender. Buffett tem 94 anos e lê 5 horas por dia até hoje. Olha nos meus olhos. Warren Buffett não é um gênio. Ele não tem superpoderes. Ele não nasceu rico. Sabe qual é a única diferença entre ele e a maioria das pessoas? Ele começou e nunca parou. Ele teve disciplina quando outros tinham desculpas. Ele teve paciência quando outros queriam resultado rápido. Ele teve foco quando outros se distraíam. Você tem a mesma internet que ele. Você tem acesso às mesmas informações. Você tem as mesmas 24 horas no dia. A única diferença é a decisão. Então eu te pergunto, daqui a 12 meses, você quer olhar para trás e ver que nada mudou? Ou você quer ver os primeiros resultados de uma vida financeira transformada?
O seu Warren Buffett interior está esperando você começar. Deixa o like, comenta "Eu vou começar hoje", compartilha com aquele amigo que precisa dessa sacudida e não esquece de se inscrever porque semana que vem eu vou detalhar exatamente como escolher sua primeira empresa para investir usando o método Buffett. A chave da riqueza está nas suas mãos e agora você sabe exatamente o que fazer com ela. Até o próximo vídeo.